Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá, pessoal! Muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USC. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a edição do Unplug desta sexta-feira, 4 de abril de 2025. Eu sou Maria Eduarda. E eu sou a Débora Cristina. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCs e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Campanha de vacinação contra a gripe para grupo prioritário já está em andamento em São Caetano do Sul. Academia e escola já está em funcionamento na nossa universidade. Todos os detalhes você confere no Giro USCs. Central Única das Favelas de São Bernardo do Campo finaliza os preparativos para o início da Taça das Favelas, a ser realizada em maio. Em comemoração ao Dia Internacional do Livro Infantil, tudo sobre a importância de ler para as crianças no quadro Em Pauta. Parque Central cedia comemorações do aniversário de Santo André, com atrações para toda a família durante todo esse sábado. No quadro Só Coisa Boa, idoso, morador de rua, volta para os bancos escolares e é aprovado para o curso de Letras na Universidade Federal do Pará. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Se você costuma circular por São Caetano do Sul de carro, atenção! Mais alterações no tráfego viário foram anunciadas, por conta das obras do cruzamento das avenidas Nelson Braido e Guido Aliberti. A ideia é melhorar a mobilidade urbana na região, especialmente no acesso ao Espaço Cerâmica e ao Parque Shopping São Caetano. Com as obras, os motoristas que rodam pela Avenida Guido Aliberti, no sentido bairro Centro, terão nova opção de conversão para acessar o Espaço Cerâmica. Antes, a principal alternativa era utilizar a Avenida Nelson Braido, que vivia congestionada. No local, foi instalado um novo conjunto semafórico para facilitar a conversão. As obras incluem a readequação de calçadas e sinalização viária, com o intuito de dar mais segurança aos pedestres e motoristas. A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em São Caetano do Sul, em relação ao calendário nacional. Por enquanto, a imunização é exclusiva para os grupos prioritários como idosos, crianças, gestantes, professores e funcionários da saúde. A vacinação ocorre em todas as unidades básicas de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. A Secretaria de Saúde reforça a importância dessa dose da vacina, que protege contra os principais vírus da gripe em circulação. A meta é imunizar pelo menos 90% de cada grupo prioritário até o final da campanha. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação e a carteira de vacinação. Profissionais de saúde e professores devem levar também um comprovante de vínculo empregatício. A campanha segue até o dia 31 de maio. O mercado de imóveis no Grande ABC continua aquecido. Apesar dos juros altos e uma perspectiva de desaceleração de lançamentos para 2025, o setor comemora o resultado do ano passado, quando fechou no verde em todos os quesitos. Entre os dados positivos estão o de valor geral de lançamentos, que somou 47% sobre 2023, 30,2% mais empreendimentos lançados e 10,5% mais unidades lançadas. Os dados referem-se à comparação entre o ano passado e o ano de 2023. No mesmo período, a alta nas vendas de imóveis foi de 10%. Com isso, o ABC comemora o melhor ano da sua história para o setor imobiliário. Os números são da Associação de Construtores e Imobiliárias do Grande ABC. O Hospital e Maternidade Brasil, da rede DOR São Luís, localizado em Santo André, recebeu o título de primeiro centro de excelência em doenças inflamatórias intestinais no Brasil, pela Pan American Crohn and Colitis Organization. A certificação foi concedida após uma avaliação criteriosa de 52 requisitos relacionados ao serviço, nos quais o hospital obteve mais de 90% de aprovação. A unidade tem equipe multiprofissional especializada, protocolos específicos para pronto-socorro, ambulatório e internação, e infraestrutura moderna, incluindo um centro de infusão dedicado ao tratamento dessas doenças. O trabalho desenvolvido no Hospital Brasil é coordenado nacionalmente pelo Dr. Antônio Carlos Moraes, mestre em gastroenterologia e referência na área. De acordo com Matthew Kasmerick, coordenador do GastroDor da unidade de Santo André, a certificação reafirma o compromisso do hospital com excelência clínica, mantendo o hospital como referência nacional no cuidado dessas condições complexas. Giro USCs. Vocês perguntam e a gente responde.
USCS tem uma nova academia escola. O serviço é oferecido aos munícipes de São Caetano do Sul e está sediada no novo espaço do curso de Educação Física da universidade, no Centro Comercial e Empresarial da cidade. O espaço é destinado também às atividades práticas dos alunos de graduação em Educação Física que atuam nos atendimentos, orientados por professores, desde a avaliação física do novo participante, prática durante os exercícios e o acompanhamento do desempenho dele. A ideia é garantir atendimento personalizado de acordo com as necessidades de cada pessoa. A Academia Escola da USCS oferece 2 treinos semanais no período da tarde, de 1 às 5 horas, de segunda a sexta-feira, com duração até o final de junho de 2025, no campus centro da USCS. Thaís Dias conversou com os estudantes da USCS sobre o tema, para saber se eles sabem como funciona a Academia Escola. Eu conheci ela por meio de uma amiga que veio me contar da notícia que a faculdade abriu essa academia. Eu não conheço. Eu fiquei sabendo pelas redes sociais da USCS, considerando que a universidade é uma autarquia, né, ela tem incentivo público, então é muito importante que ela tenha essa devolução, né, para a comunidade em serviços. Que as pessoas que não têm condições de pagar por um serviço de personal trainer, academia, tenham acesso, né, à saúde e qualidade de vida. Seria muito bom, sim, utilizar esse serviço da USCS, né? Aproveitando que é uma faculdade paga e que está dando essa oportunidade. Além de como ser, né, todo um semestre, seria ótimo para criar o hábito, né? Saber mais sobre a estrutura da academia. Que eu não entendi muito bem quantas faltas que poderiam ter, né, durante todo o semestre. E você, conhece a Academia Escola? Se não conhece, bora saber um pouco mais sobre ela com a Thaís Dias, que depois de conversar com os estudantes, fala com o responsável pela Educação Física da USCS. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Obrigada, Débora e Maria. Ouvimos os depoimentos dos nossos colegas da USCS e vamos esclarecer algumas dúvidas em uma conversa com o gestor de Educação Física da USCS, o professor Lúcio Melo. Olá, Lúcio. Seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Sabemos que a academia foi recentemente inaugurada e prevê o atendimento até junho desse ano, ou seja, até lá não há mais vagas, correto? É isso mesmo, a gente já teve um sucesso no período de inscrições, então em 2 dias a gente conseguiu completar todas as 150 vagas, a gente continua recebendo as inscrições, porque a ideia é que a gente, à medida que as pessoas vão desistindo, ou que a gente consiga abrir novos horários, a gente vai chamar essas pessoas ainda dentro desse semestre. Caramba, é bastante gente, né? É bastante. Abrirão novas vagas após esse período? A ideia é que a gente faça atendimentos semestrais, promovendo assim um rodízio das pessoas. Não vai ser uma academia, a gente tem dito, uma academia de bairro, aquela que a pessoa chega e só vai sair quando ela quiser. A gente tem uma outra perspectiva agora. A gente quer potencializar e instruir as pessoas a treinarem de forma correta com os aparelhos e também sem aparelhos, de forma que ela possa treinar fora da nossa academia assim que acabar o processo aqui com a gente. Mas conta pra gente, como funcionam os treinos da Academia Escola da USCS? O nosso protocolo, ele começa sempre com uma avaliação física, tem uma série de questões analisadas nessa primeira abordagem junto aos usuários e na sequência a gente faz a montagem dos treinos. Esses treinos eles vão ser assistidos pelos 4 monitores e os 2 professores que ficam aqui na academia. Terão duração aí em torno de 40 a 45 minutos, pensando só em atividades de peso, de resistência e depois tem um pouquinho da parte do cardio, né, da parte aeróbica. Então as pessoas vão treinar 2 vezes por semana, pensando aí de 45 a 1 hora de treino. Quais são as vantagens para os alunos do curso de Educação Física? Olha, pensando na educação física, a gente tem algumas coisas. As principais, eu diria, a gente volta, na verdade, a abrir a opção da monitoria na academia escola, que enquanto ela esteve fechada, a gente perdeu essa opção para os nossos alunos. E a gente volta, então, a princípio, com 4 vagas de monitores, que são bolsistas, né, e estão aprendendo e ainda tem o desconto na mensalidade do curso. Fora isso, o novo espaço aqui da academia, uma vez que a gente triplicou o espaço que a gente tinha no Campo Centro, ele se tornou um grande laboratório prático do curso. Então, além de todos os espaços que a gente tem aqui, os laboratórios, a gente tem 2 salas de aula também, e isso tem trazido os alunos e os professores para esse novo espaço aqui. Só soma concurso, a gente só ganhou com esse novo espaço aqui. Legal. Professor, a gente ficou sabendo aí que quem fica 2 dias ausente, sem justificativa, perde a vaga. É verdade? É verdade.
Como eu disse lá no começo, uma vez que a gente tinha só 150 vagas para começar, e nós tivemos 576 inscrições, acabei de olhar antes de entrar para falar com vocês, a gente tem que priorizar, né, o pessoal que está com vontade e que tem disponibilidade. Então, o acordado com as pessoas é que se elas tiverem essas duas faltas sem justificativa, a gente vai acabar chamando uma pessoa que está aguardando e que tem disponibilidade e vontade de estar com a gente. Além dessa, quais são as regras para a permanência? Perfeito. Olha, na verdade, para permanência, a gente tem só essa questão da continuidade, de não ter faltas. Mas a gente também tem duas questões importantes para começar, para o início. Então, adultos acima de 75 anos, nós estamos pedindo atestado médico, tá? Uma avaliação cardiológica para a gente começar a prática do exercício físico aqui com a gente. Além disso, menores de 18 anos, a gente pede também um termo de aceite, né, dos pais, para que eles autorizem que esses alunos possam estar com a gente aqui. Você comentou das inscrições. Como alunos e munícipes que se interessaram devem fazer para entrar na fila para as próximas vagas? Perfeito. Olha, a gente ainda tem, como eu disse, né, o formulário ele está no ar, ele está na internet. Vocês podem acessar ele no perfil do Instagram do curso, no site da USCS, ou ainda pode vir até a Academia Escola, que a gente tem afixado na porta de entrada um QR Code que dá acesso a esse formulário. Se quiser, ainda acho que a maneira mais prática é nos mandar um e-mail que a gente manda para vocês o link. Beleza, muito bom. Agradecemos a participação do gestor de Educação Física, professor Lúcio Mello, aqui no Giro USCS. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volto com vocês, Débora e Maria. Obrigada, Thaís. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no story do Instagram da ECRIA, sempre às terças e quintas, e pergunte o que quer saber, que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. Vôlei da AA São Caetano vence Sorocaba e leva a decisão para o terceiro jogo, com uma vitória de virada na segunda partida dos playoffs semifinais da Superliga B Feminina de Vôlei entre Sorocaba e AA São Caetano, em partida disputada no último domingo em Sorocaba. No primeiro jogo, no ginásio Milton Feijão, a AA São Caetano perdeu por 3-2, em jogo também muito equilibrado. Na segunda partida, as meninas de São Caetano fizeram 3-2 e o resultado levou a decisão para a terceira partida. Novamente na casa do Sorocaba, que terminou a fase de classificação com melhor campanha. Quem vencer estará na final da competição e, consequentemente, na Superliga A na próxima temporada. Um total de 14 equipes disputaram a fase de qualificação da Superliga B, em turno único, e o AA São Caetano ficou em terceiro lugar com 27 pontos, 13 jogos, 10 vitórias e 3 derrotas. O AA São Caetano venceu o Ceará em Fortaleza por 3-2 e em São Caetano por 3-1. A final será jogada em confronto único e as duas finalistas se qualificam para a Superliga principal. E fiquem ligados que o terceiro jogo ocorre hoje às 6 horas da tarde, com transmissão do Sport TV 2 nos canais fechados. O São Caetano terá uma missão difícil diante de sua torcida do estádio Anacleto Campanella para a segunda partida contra o Nacional, tendo que reverter o saldo negativo de 3 gols se quiser levar a partida aos pênaltis. O jogo está marcado para amanhã, às 3 horas da tarde. Vale lembrar que na primeira partida das quartas de final do Paulistão A4, o São Caetano levou a pior, com um gol contra e mais 2 assinalados pelo adversário. O time do ABC vai para a próxima partida, nesse sábado, com desvantagem de 3 gols, o que torna o avanço muito difícil. A partida foi disputada no estádio Nicolai Alayon e quem abriu o placar, aos 46 minutos do primeiro tempo, foi Amaral, que tentou defender um escanteio e fez contra. No segundo tempo, o Nacional fez o segundo com Gustavo Índio, aos 19 minutos, que recebeu assistência de Rômulo na entrada da área. O terceiro gol também teve participação de Índio, que bateu forte e não restou ao goleiro Vinícius Ferrari opção senão espalmar. Mas Kleber Balotelli estava lá para pegar o rebote e marcar o terceiro para o Nacional. O brasileiro João Fonseca, grande sensação do tênis mundial na temporada de 2025, atingiu o melhor lugar no ranking na carreira dele até agora.
Depois de ser eliminado na terceira rodada do Masters de Miami, o tenista aparece em 59º lugar do ranking mundial, uma posição acima do que estava na última divulgação da lista. A lista é liderada pelo italiano Jannik Sinner, seguido pelo alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz. O americano Taylor Fritz está em 4º lugar e o sérvio Novak Djokovic fecha o top 5. João Fonseca é o único com 18 anos dentro do top 100 da lista. O tenista brasileiro vem competindo em alto nível desde o Next Gen ATP Finals, em dezembro de 2024. A CUFA, Central Única das Favelas, de São Bernardo do Campo, finaliza os preparativos para o início da Taça das Favelas, tradicional competição de várzea que visa dar espaço a jovens jogadores de futebol das comunidades em todo o Brasil. A competição, prevista para maio, é dividida em fases regionais, estaduais e nacionais. Segundo Gilcimar Almeida, vice-presidente da CUFA, e Neudo Galvão, diretor de esportes da organização, já existem planos para uma etapa de caráter mundial. Ao todo, serão 16 equipes representando 60 favelas, com 400 jovens envolvidos diretamente dentro do campo. Para disputar a edição de 2025, os atletas devem ter nascido entre 2008 e 2011. A edição deste ano, no entanto, não contará com equipes femininas devido à falta de incentivo à categoria. A etapa nacional ainda não tem data definida, mas a expectativa é que ocorra em dezembro. No ABC, a CUFA também possui unidades em Diadema e Santo André, porém, a Taça das Favelas é realizada apenas em São Bernardo. A Taça das Favelas tornou-se um torneio tradicional no futebol brasileiro. Criada em 2012 no Rio de Janeiro, a competição ganhou alcance estadual em 2019, com a primeira disputa entre times de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em pauta, a nossa entrevista da semana. Você gosta de ler? A leitura de livros vem sendo praticada por menos pessoas no Brasil. Segundo a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 53% dos entrevistados, ou seja, mais da metade deles, não leram nem mesmo parte de uma obra nos 3 meses anteriores ao levantamento. É a primeira vez na série histórica que o estudo conclui que a maioria dos brasileiros não leem livros. Esses e outros fatores justificaram o fechamento de 21 mil livrarias de 2008 a 2018, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em contrapartida, a pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro, divulgada em maio do ano passado, aponta o crescimento na compra de e-books e audiolivros. Segundo o levantamento, o faturamento das editoras com conteúdo digital cresceu em 158% nos últimos 5 anos. E na infância, durante a alfabetização? Como é a abordagem dos pais e de educadores para que as crianças tenham contato com esse universo de oportunidades extremamente enriquecedor para o desenvolvimento longe das telas? Em comemoração ao Dia Internacional do Livro Infantil, lembrado nesta quarta-feira, convidamos a preparadora, revisora de textos, professora e gestora do curso de Pedagogia da USCS, Marialda Almeida, para abordar esse tópico tão importante. Olá, professora. Olá, tudo bom? Tudo bem, sim. Bom, qual é a importância da leitura na primeira infância? A importância, enfim, tem muita importância a leitura, na verdade, né? Na verdade, assim, o processo de leitura, ele está intrinsecamente relacionado com a construção individual do conhecimento do ser humano. O que isso quer dizer, né? Então, a partir das primeiras interações, né, com histórias contadas pelos pais, pelos professores, ou até mesmo histórias assistidas no YouTube, enfim, tem essa questão, né, que vocês estão falando das telas, etc., né? Mas toda e qualquer interação de histórias, né, contadas pelos pais, se a gente está falando de primeira infância, eles ainda não leem, né? Então, faz com que as crianças relacionem, né, e construam novas experiências de vida. Vou dar um exemplo. O professor Antônio Cândido, né, que é um crítico literário muito importante aí na área da literatura, ele dá um exemplo bem interessante quando ele relata que quando uma criança se aventura em uma história literária, ela consegue, a partir das experiências do personagem, construir novas possibilidades na vida, como, por exemplo, observar uma decisão desse personagem e decidir algo na vida real delas, né? Então, a importância da leitura dos pais, dos professores, né? Enfim, de todas essas pessoas que estão ao redor dessa criança,
é muito importante para ela construir a própria identidade. E o avanço da tecnologia e o acesso precoce às telas impactou esse contato? Se sim, como? Sim, na minha, né, consideração e na visão de alguns pesquisadores, né, a experiência da leitura, ela não é a mesma que a gente está lendo, por exemplo, no celular, né? Sobretudo porque a leitura ela requer concentração. E o que menos as telas proporcionam a nós é a atenção no momento de uma leitura, porque tem notificação, porque as redes sociais elas estão numa dinâmica que não permite que a gente se concentre. São textos curtos, enfim, né? Aliás, nós sabemos que o objetivo de muitas redes sociais é tirar o foco das pessoas, muitas vezes só colocar o foco nas propagandas, enfim, né? Além disso, né, nós temos como consequência das telas uma grande quantidade de informação. É um problema, né? Por exemplo, se organizar para ler ou no computador ou no celular, por exemplo. Isso impede que a gente tome decisões, por exemplo, para fazer uma curadoria de leitura, porque tem muitas possibilidades de leitura, né? Então, faz com que a gente perca tempo, enfim. Então, são duas questões eu observo nessa questão do avanço da tecnologia. A questão da concentração, né? E a quantidade de informação que tem aí nos dispositivos eletrônicos. Qual o papel dos pedagogos para esse contato não ser perdido? Então, aí falando em pedagogo, em pedagogia, né, a função principal aí, né, uma das funções principais, né, do pedagogo, né, é garantir o desenvolvimento cognitivo da criança, do bebê, da criança, né, até aí o 5º ano. Então, se a gente pensar no processo de alfabetização e letramento, né, cujos responsáveis aí são os pedagogos, esse processo está centrado no ensino das letras, das palavras, relacionar essas letras, palavras com a fonética para as crianças entenderem que aquilo que elas estão falando, elas conseguem escrever, né? Isso é alfabetização. Mas para que a alfabetização seja construída, né, de forma que desenvolva efetivamente essa criança, a gente tem o letramento, que é a capacidade do uso da leitura e da escrita na vida social, né? Então, para isso tudo se torna aí um instrumento essencial na formação de leitores, porque nesse processo se desenvolve a comunicação, a criança consegue adquirir conhecimento, existe a interatividade quando ela comenta, ela compartilha a história com outras crianças e com o professor, né? E a escrita, né? Que pressupõe aí a importância do ato de ler para o desenvolvimento do ser humano. Então, nesse sentido, estimular a leitura aos aprendizes é essencial para a construção do aprendizado, portanto, pequenos estímulos de conscientização e o aprimoramento, né, da reflexão da escrita. Porque não basta aprender a escrever, né? Você tem que entender por que você está escrevendo, né? De modo a influenciar na comunicação do leitor, disseminando aí o hábito dessa leitura. Perfeito. E na sua opinião, qual é a importância dessa data, que é comemorada internacionalmente? Então, eu sempre digo o seguinte, se tem um dia, hoje a gente tem bastante comemoração de dias de autismo, né? De pessoas com deficiência, e se tem um dia para comemorar a leitura do livro infantil internacionalmente, é porque o assunto ainda precisa ser muito discutido, né? Ainda não está totalmente introduzido aí na sociedade. Então, você falou, né? Eu lembrei da pesquisa do Retratos da Leitura, né? Em que fala que menos da metade dos brasileiros compraram um livro no último ano, né? E menos da metade leram também, né? Então, comemorar em âmbito internacional sobre a leitura infantil é falar da necessidade que nós temos, né, como formadores aí, de estimular a leitura para as crianças, não só nós, mas os pais também. Alguns pesquisadores dizem que os pais têm que ler para os filhos desde a fase em que eles são bebês. Para incentivar essa leitura, considerando agora a escassez das livrarias, como os pais podem fazer isso? Ainda mais levando em consideração a presença dominante das telas. Os pais são os principais influenciadores das crianças. Isso a gente, ou quem cria, né, essas crianças, né? Então,
embora você tenha afirmado que nós tenhamos, hoje a gente tem poucas livrarias, né, por conta aí da pouca procura, né, da pouca demanda, né, a gente tem bastante sebos e bibliotecas públicas. Então a gente não pode dizer que não tem. E a gente tem muitos projetos de várias instituições que fornecem livros, enfim, né. Então a minha sugestão, não necessariamente considerando a escassez de livros, né, mas pensando que é possível a gente trabalhar com troca de livros, doação de livros, né? É que tenha na casa um cantinho da leitura acessível à criança, que ela consiga pegar esse livro, né? Ao alcance dela, né? É um bom começo ter esse cantinho da leitura. Mas, havendo aí um momento da leitura entre os pais ou quem está aí com a criança, é espetacular. Né, se todos os dias os pais, né, ou avós, etc., fizessem aí uma leitura com as crianças, aí é um caminho muito bom. E melhor do que isso é que os pais troquem o celular por um livro, porque o exemplo, ele faz com que a criança replique aquilo que o pai está fazendo, né? E você acredita que a literatura infantil tem o poder de transformar realidades sociais? Eu acredito que sim, sem dúvida. A literatura, né, ela é uma arte que favorece o nosso desenvolvimento cognitivo como ser humano. É impossível que a gente leia um livro e saia dele da mesma forma. Por quê? Né? Porque para que a gente consiga compreender uma história, a gente vai desenvolver a concentração, a gente vai aprender novas palavras, novos argumentos, a gente vai entender a linearidade da história, que ela pode ser não linear, né, também. Pode começar pelo fim, e isso faz com que a gente também se desenvolva, né? Como a literatura infantil pode contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais crítica e empática? A literatura, ela contribui para o desenvolvimento de uma sociedade a partir de algumas coisas que eu falei, né, que eu respondi anteriormente, né, que faz com que nós consigamos reconhecer situações na história em que a gente está lendo e que se passa na nossa história real, e faz com que a gente reflita sobre elas, né, e logo a gente consegue ter mais empatia com o outro a partir disso. Além disso, né, compreender as entrelinhas. Estava lendo ontem por que ler Machado de Assis, né? Aquelas coisas que aparecem pra gente. E muito mais do que pensar, né, obviamente, né, uma crítica social, essa questão né, da Capitu ter traído ou não o Bentinho, enfim. Agora a gente esteja falando de literatura infantil aqui. Mas muito mais importante é que a criança tem uma moral da história, exatamente para ensinar a criança, né? Então, a partir da leitura completa daquela história, se ela chega ao final e compreende a moral da história, por exemplo, o papel da literatura está se fazendo ali por meio da crítica. Vai estar tornando essa criança mais crítica ao perceber que, né, enfim, várias histórias infantis trazem um aprendizado, né? Sem sombra de dúvidas, né? A literatura, ela vai contribuir aí para o desenvolvimento da sociedade, né? Tornando aí mais crítica, mais empática. Perfeito. Agradecemos a participação da professora Marialda aqui no Em Pauta. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, viu? Fiquei muito feliz com o convite. Cultura. Se liga na dica. O mês de abril começa com muita diversão no Sesc São Caetano, que apresenta programação especial repleta de arte, imaginação e encanto. Com espetáculos de circo e teatro que atravessam gerações, o espaço convida crianças, jovens e adultos a se reunirem no espaço Convivência da Unidade para momentos de diversão e emoção. As apresentações rolam sempre aos sábados, às 4h30 da tarde, com ingressos pagos e gratuidade para crianças de até 12 anos. O teatro abre a programação amanhã com o espetáculo Poetinha Camará, com a Companhia do Fubá. Na peça, o jovem Vinícius, de 10 anos, descobre o diário secreto de Ariana e se depara com poemas do passado. Ao viajar no tempo, conhece a paixão de Ariana por Vinícius de Moraes e pela bossa nova, aprendendo sobre amor e coragem. Inspirado pelo Poetinha, ele tenta novamente declarar seu amor por Mariana. No dia 12, a companhia Tu Mateixa traz ao público Laia e o Voo da Imaginação. Laia é uma marionete de madeira com olhos articulados e 20 fios que encantam a plateia de todas as idades.
Durante o sono, ela é visitada por personagens oníricos e, ao acordar, leva a plateia para um universo de brinquedos, sonhos e fantasia. Já no dia 21, a companhia Contos da Mala apresenta o espetáculo O Tesouro de Cascudo. Na história, 2 marinheiros atrapalhados embarcam em uma jornada em busca do Tesouro de Cascudo, cruzando o caminho de figuras lendárias do folclore brasileiro. A Academia de Letras da Grande São Paulo está com inscrições abertas para o concurso de poesia Mário Dalmas. Destinado a autores não profissionais de qualquer local do país, o objetivo é estimular a criatividade e o interesse literário de estudantes e escritores amadores. O autor selecionado terá a publicação de sua poesia em uma antologia. As inscrições são gratuitas e vão até dia 30 de abril ou até atingir 250 candidatos. Para participar, é preciso ser maior de 16 anos e encaminhar uma poesia original e inédita para o e-mail academialetrasSP@gmail.com, com os dados pessoais, ou enviar o documento para a Academia de Letras da Grande São Paulo, localizada na Avenida Doutor Augusto de Toledo, 255, primeiro andar, bairro Santa Paula, São Caetano. Vamos repetir o e-mail para o qual você deve enviar sua poesia inédita: academiadeletrassp@gmail.com. O tema é livre. O trabalho, de autoria própria, não pode ter sido publicado em livros ou coletâneas. Serão classificadas 150 poesias e premiadas as 20 primeiras colocadas, que irão compor a antologia. A divulgação dos resultados, com os nomes dos vencedores, será feita em até 60 dias, a partir de 30 de junho. A premiação será realizada em sessão solene da Academia, até 90 dias após a divulgação dos resultados. Confira o regulamento completo e acompanhe as etapas do concurso pelo site algrasp.com.br. Repetindo, algrasp.com.br. Atenção, Santo André! As comemorações do aniversário da cidade continuam com um evento imperdível para toda a família. Amanhã, o Parque Central se transformará em um verdadeiro festival de alegria, música e sabores. Prepare-se para um dia inteiro de festa, com atrações para todos os gostos e idades. Delicie-se com as diversas opções gastronômicas das tendas e harmonize com os melhores beer trucks da região. E para a criançada, um espaço especial com muita diversão e alegria. E o melhor de tudo é que a entrada é solidária. Basta levar 2 quilos de alimentos não perecíveis para ajudar quem mais precisa. Para conferir a programação completa, acesse www.santoandré472anos.com.br. Atenção! Amantes de carros clássicos, está chegando mais uma edição do Bosque Old Cars. Para quem não sabe o que é, trata-se de uma incrível exposição de veículos antigos e customizados, com a presença de diversos clubes automotivos da região. E tem mais: food trucks, mercado de pulgas com camisetas, miniaturas, autopeças e muitos outros itens para os apaixonados por automobilismo. É neste domingo, dia 6 de abril, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, no Bosque do Povo, na Estrada das Lágrimas, número 320, no Jardim São Caetano. Para participar, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. E aí? Vamos falar de coisa boa? Sem estudar desde os 17 anos, Valmerinston Paixão Correia é um exemplo de determinação. Após viver 2 décadas em situação de rua, o idoso voltou para os bancos escolares e foi aprovado para o curso de Letras, na Universidade Federal do Pará. Agora quer ser professor. Ele conta que o estímulo maior foi o fato de estar cansado de viver humilhações e discriminação. Inconformado, resolveu que mudaria a própria história e que o único caminho era a educação. Em Ananindeua, no Pará, Valmerinston concluiu o ensino fundamental. Depois, finalizou o ensino médio. Em seguida, partiu para o vestibular na UFPA, sendo aprovado para letras, um antigo sonho. O idoso pegava livros no lixão ou doados para estudar. Apesar do esforço, jamais pensou em desistir. Estava determinado a ir adiante. Tanto esforço valeu a pena. Agora, Valmerinston aguarda, com ansiedade, o início da vida acadêmica na UFPA. Gatinho Júlio volta para casa depois de 7 anos e 4 meses desaparecido. A família já tinha perdido a esperança quando uma ONG, que resgata animais, o encontrou e devolveu o pet para a família originária. O gatinho Júlio desapareceu da casa dos tutores no final de novembro de 2017, em Windsor, no Canadá, e a família ficou desolada, achando que ele tinha morrido. Mas o verdadeiro milagre aconteceu. Júlio apareceu no abrigo Windsor Essex County Human Society e, graças a um microchip, foi possível encontrar a família dele. Sim, a história teve um final feliz. O Unplug fica por aqui. Obrigada pela companhia.
Eu sou a Maria Eduarda e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou a Débora Cristina e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio, a Plug Rádio USCS. Termina aqui mais uma edição da OnPlug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.